Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa do nosso livro Ápice. Esse vídeo é de orientação das atividades da página 84 a 87. Vamos lá? O texto informativo é o gênero que estamos estudando e ele tem como função informar e ensinar. Visa transmitir conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre um tema específico. São utilizados textos informativos em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e artigos científicos, entre outros. E qual a característica de um texto informativo? Bem, é escrito em prosa, sendo utilizada a terceira pessoa do discurso, fornece informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema, utiliza o sentido denotativo da linguagem para informar ao receptor, no caso quem está lendo a mensagem, de forma clara e direta. Não utiliza figuras de linguagem. Posso citar um exemplo de figura de linguagem, as onomatopeias que a gente vê nas histórias em quadrinhos. Nem usa o sentido conotativo das palavras, de modo a evitar ambiguidade e diversidade de interpretações. Não expressa opiniões pessoais, nem reflete possíveis indagações do autor. Assume um caráter prático e utilitário. Apresenta citações, fontes, dados e pesquisas, de forma a provar a sua credibilidade. E onde podemos encontrar o texto informativo? Já falamos lá no início, mas esse tipo de texto tem como veículo de informação os jornais, como já falamos, as revistas e entrevistas, que são alguns dos exemplos mais notórios do texto informativo. Além deles, temos também o livro didáticos, as enciclopédias e os verbetes de dicionários são outros exemplos. Os artigos científicos e técnicos também podem ser considerados textos informativos. Uma outra característica do texto informativo é que ele traz fontes. E foi por isso que eu trouxe a fonte de onde foi pesquisado esse resumo para vocês, porque eu trouxe aqui as informações na forma verídica, sem dar interpretação a uma outra informação. E agora vamos para a nossa atividade no livro. Linguagem e construção de textos. Então, vamos comparar textos informativos. As informações que você leu foram encontradas em uma revista. Veja agora as informações sobre elefante encontradas em um verbete de dicionário. Você sabe o que é verbete? É um conjunto de significados e explicações referentes a uma palavra. Os verbetes são organizados por ordem alfabética. Então, é aquela ordenzinha que vocês já sabem como utilizar o dicionário. Então, vamos lá. Questão 1. Observe como aparece o verbete e suas partes neste dicionário. Então, nós temos a palavra de entrada, destacado aí em azul. Depois, nós temos a separação silábica e a classe gramatical. Então, a palavra elefante tem quantas sílabas? 4 sílabas. E qual é a classe gramatical? É o substantivo, porque está dando nome a um ser. Então, aqui temos o significado de elefante. Mamífero quadrúpede de grande porte e pele áspera. Tem orelhas grandes e moles, patas grossas, cauda fina e presas de marfim. O elefante tem também uma grande tromba que usa para pegar qualquer coisa. Com ela pode levantar objetos muito pesados. É o maior animal terrestre, com até 3 metros de altura e até 5.000 quilos. Vive na Ásia e na África. Alimenta-se de vegetais. Na Ásia, o elefante é utilizado como meio de transporte. Aí nós temos também o feminino de elefante, que é elefanta. Essa informação você consegue nesse dicionário
Aurelinho, que é feito para crianças. O que é que pede a questão? Letra A. Considerando as informações desse verbete, marque aquelas que você já tinha lido no texto informativo da revista Recreio. É um mamífero? Tem orelhas grandes? Tem presas de marfim? Vive na Ásia e na África? É quadrúpede? Alimenta-se de vegetais? Então, qual dessas informações você também já tinha visto lá no texto que estudamos na aula anterior? Letra B, agora escreva uma informação nova que o verbete apresenta. Questão 2, internet. Nós também podemos encontrar na internet, nos sites. Veja um trecho de outro texto informativo sobre elefantes. Ele foi escrito pela bióloga Mara Marques e publicado em um site. Que informações foram essas? Saiba tudo sobre o elefante. Temos aqui a referência de quem foi o escritor dessa informação, em que ela trabalha, que é bióloga, não é? E diz também que é no Zoológico de São Paulo. Então, aqui são as informações da fonte também. Nome popular, elefante. Nome científico, o elefante africano é o Lexotona africana. Hábitos alimentares. 3/4 da vida do elefante são devotados à procura de recursos de comida e água. A dieta é estritamente herbívora. A maior parte dos elefantes consome entre 70 e 150 quilos de comida e 80 a 100 litros de água por dia. As arcáceas estão entre as folhagens e frutas mais consumidas e favoritas dos elefantes. Tamanho. O elefante africano é o maior deles, medido entre 7 e 8 metros de cabeça e corpo e 4 metros de altura. As orelhas são enormes e podem alcançar metade da altura do indivíduo. Peso. Chega a pesar 7 toneladas. A longa e flexível tromba apresenta 2 dedos da ponta e pode pesar até 200 quilos. Novamente, o nome da escritora, onde foi encontrada essa informação em Saiba Tudo sobre o Elefante no portal Terra. Então, aqui é a fonte onde eu consigo tirar os dados sobre o elefante. Vamos ver o que está pedindo. Aqui diz que é uma atividade em dupla, mas você vai ter que fazer sozinho. Então, leia o quadro das informações encontradas no texto da revista, do dicionário e da internet. Então, nós temos aí o nome popular, o nome científico, o tamanho, o peso, a alimentação, o habitat, que é onde vive, as características e os hábitos. Na letra C, vai assinalar de onde veio cada uma das informações. O tamanho vem de qual fonte? Da revista, do dicionário ou da internet? Então, você vai ter que voltar lá no texto, um gigante que tem medo de abelha, na informação dos textos que estamos apresentando agora nessa aula, e vai marcar um X de onde é que vem cada uma das informações que estão aqui nesta tabela. Ainda em dupla, que seria em dupla, mas você vai fazer individual, você vai observar o nome científico do elefante. Por que que o nome científico vem em negrito e na fonte itálica? Por que que utiliza essa forma de recurso? Por que será? Escreva aí. Questão 4. Embora os textos lidos tenham sido retirados de fontes diferentes, eles têm características em comum. Marca as informações corretas sobre esses textos. Então, os textos, tanto do dicionário, quanto da internet, quanto da revista, eles apresentam descrições com detalhes, apresentam termos científicos, a linguagem é mais planejada, mais formal, é uma linguagem espontânea do dia a dia, mais informal, os dados podem ser comprovados, exploram a linguagem figurada. E aí, marca um X nas respostas corretas.
Questão 5. As características dos elefantes foram dadas de formas diferentes em cada um dos textos que você leu. Leia as descrições abaixo e complete-as com as palavras do quadro. Então, nós temos aí, em destaque, texto informativo da revista, verbete de dicionário, texto informativo do site. E aí, a letra A, informações organizadas e resumidas para explicar uma palavra. É uma linguagem formal encontrada no... aonde? Na revista, no dicionário ou no site? Letra B, informações científicas dadas por especialistas com detalhes. Linguagem formal encontradas no... Letra C, informações organizadas com recursos para chamar a atenção do leitor mais jovem. Linguagem menos informal, encontradas no... Então, qualquer dúvida, volte aos textos e veja qual dos textos tem essas características. Questão 6. Qual é a intenção predominante desses textos? Divertir o leitor? Imaginar mundos fantásticos? Dar informações ou apresentar resultados de pesquisa? Então, você chegou até aqui, espero que você também tenha conseguido já responder a sua atividade. Um beijo e até a nossa aula de correção desta atividade.